Saudações, mais uma aula no canal Química Orgânica Avante, e essa aula vai falar sobre algumas reações de aldeídos e cetonas. A reação que nós vamos ver hoje é a reação de redução de aldeídos e cetonas. Apenas para relembrar o processo de oxirredução entre aldeídos e cetonas, nós temos aqui um álcool. Quando esse álcool é oxidado, ele forma um aldeído. Na outra via, quando esse aldeído ele é reduzido, ele forma um álcool. Então, a oxidação de álcool é um método de síntese para aldeídos e cetonas, já a redução de aldeídos e cetonas é um método de síntese para álcools. E a redução de aldeídos e cetonas ela pode ser feita basicamente por dois métodos. O método da hidrogenação catalítica e o método da adição do íon hidreto, a adição de hidreto. A hidrogenação catalítica é o método principal de redução industrial, porque a hidrogenação catalítica é um processo já bastante conhecido na indústria, mas também pode ser feito em laboratório com o uso de um hidrogenador, em que hidrogênio, na presença de um catalisador, que pode ser paládio sobre carvão ou níquel, ele adiciona, esse processo faz a adição de uma molécula de hidrogênio na carbonila, gerando a redução da carbonila, ou seja, a redução do aldeído para álcool primário. Se for uma acetona, você vai ter a redução da cetona para álcool secundário pela adição de uma molécula de hidrogênio. Isso aqui é um modelo muito simplificado do mecanismo de hidrogenação catalítica, onde esse aqui representa a superfície do catalisador metálico, que ele adsorve uma molécula de hidrogênio e quando a molécula carbonilada se aproxima da superfície do catalisador, o catalisador promove o rompimento da ligação hidrogênio-hidrogênio, e aqui é o estado de transição da adição da molécula de hidrogênio na carbonila, gerando aqui o produto carbonilado. Essa adição, ela é uma adição não iônica, porque a molécula de hidrogênio, ela se adiciona basicamente pela mesma face, por um mecanismo radicalar, ou seja, não há formação de espécies carregadas na hidrogenação catalítica. Já na adição de hidreto é diferente, é um mecanismo iônico, onde numa primeira etapa você tem a adição do íon hidreto. Isso aqui é um esquema só para mostrar a ideia, porque o hidreto, como eu vou falar mais para frente, esse hidreto que é adicionado não é adicionado na forma exata de hidreto. Por exemplo, existem os hidretos metálicos, hidretos de sódio, hidreto de sódio, hidreto de cálcio. Eles não, nesse caso, o hidreto ele não é nucleofílico, ele só é básico. Mas em termos de essência, você tem uma adição do íon hidreto numa primeira etapa e numa segunda etapa a adição de próton, ou seja, de ácido, para poder neutralizar o meio. Então, a hidrogenação catalítica ocorre por um mecanismo neutro. Não há formação de espécies iônicas. Já na adição de hidreto, é um mecanismo iônico. Primeiro se adiciona um íon hidreto e depois se neutraliza a carga negativa. Bom, existem vários tipos de compostos doadores de hidretos para se fazer essas reduções, tá? Vou falar dos dois principais, ou mais baratos ou mais comuns, que é o boro-hidreto de sódio, ou hidreto de sódio-boro, as duas nomenclaturas, os dois nomes são aceitos, e o hidreto de lítio e alumínio. Reparem que ele tem uma estrutura tetraédrica, porque na verdade isso é a adição de um íon hidreto numa molécula de BH3, e aqui é a adição de um íon hidreto numa molécula de Ali3. Então esse hidreto ele está aqui, boro, hidreto de sódio, e aqui hidreto de lítio e alumínio. Esses são os principais.
Existem outros hidretos. Esses daqui, por exemplo, é o hidreto de diisobutil-alumínio, que é conhecido como DIBAL-H, e o bis-2-metoxi-etoxi-alumínio hidreto de sódio, que é conhecido pelo nome comercial de Redal. Eles também são agentes transferidores de hidreto e servem para fazer as mesmas reações que o hidreto de lítio e alumínio no que se refere à redução de aldeídos e cetonas. Porém, eles apresentam uma maior solubilidade em solventes orgânicos, porque o hidreto de lítio e alumínio e o borohidreto de sódio eles são muito pouco solúveis em compostos orgânicos, em solventes orgânicos. Então, para redução de cetonas e aldeídos muito apolares, que não são solúveis às vezes em metanol, e aí te forçam a utilizar, por exemplo, tolueno ou diclorometano para que eles sejam solúveis, esses dois hidretos aqui apresentam boa solubilidade em solventes orgânicos. Bom, aqui um exemplo, né, da adição de hidretos a uma cetona ou uma aldeído, né? R aqui pode ser hidrogênio, no caso, se for R dos dois lados é o formaldeído, pode ser alquil ou aril. Então temos aqui, né, a cetona, né, ou o aldeído, o composto carbonilado, na primeira etapa reagindo com borohidreto de sódio e na segunda etapa sendo neutralizado, fornecendo um álcool. E por que esse é um mecanismo iônico ao contrário da hidrogenação? Porque na primeira etapa tem-se a transferência de um íon hidreto para esse carbono, da carbonila, e um par de elétrons da ligação dupla carbono-oxigênio vai para o hidrogênio, formando um íon alcóxido. Esse íon alcóxido ele não é isolado, então na segunda etapa se neutraliza. Essa neutralização é feita com ácido diluído, normalmente ácido clorídrico diluído. Em alguns casos pode até se usar cloreto de amônio, dependendo, mas normalmente é ácido clorídrico diluído, para neutralização dessa carga negativa e a formação do álcool. Outros dois hidretos interessantes são esses daqui. O primeiro é o hidreto de triacetoxiboro e sódio. E o outro é o hidreto de cério e boro. Só que o hidreto de cério e boro ele não é comercial. Ele tem que ser produzido na hora que se vai fazer a reação por uma mistura de 3 equivalentes de borohidreto de sódio com um equivalente de cloreto de cério. O que eles têm de interessante? O hidreto de triacetoxiboro e sódio, ele é um hidreto bastante fraco, ele é bem menos reativo que os outros. Então, ele só consegue reduzir aldeídos, ele faz a redução seletiva de aldeídos, mas ele não reduz cetonas. Já o hidreto de cério e boro, por uma questão que é explicada pelo conceito de ácidos e bases de Pearson, que é o conceito de dureza e moleza, que isso vai ser assunto para outra aula, mas o íon cério, ele é um íon que, por essa definição de dureza e moleza, ele complexa com oxigênios de cetonas, mas não de aldeídos. Então, ele favorece a redução seletiva de cetonas. O mais importante da aula é gravar que o hidreto de triacetoxiboro e sódio ele é seletivo para aldeídos e o hidreto de cério e boro, que é preparado pela mistura de 3 equivalentes de borohidreto de sódio e cloreto de cério, promove a redução seletiva de cetonas. Então temos aqui esse composto, né? Esse aqui é o nosso material de partida, que ele tem uma cetona e um aldeído. Se ele sofreu uma reação com borohidreto de sódio ou hidreto de lítio e alumínio, e aqui você pode adicionar também o Redal e o Dibal, esses redutores não são seletivos, então eles vão reduzir essa cetona para um álcool secundário e esse aldeído para um álcool primário. Se esse for o objetivo da síntese, está resolvido. Mas às vezes se deseja fazer reduções seletivas. Então, se o interesse for apenas reduzir a cetona, o borohidreto de cério vai promover só a redução da cetona e vai deixar o aldeído intacto. Se o objetivo for apenas a redução do aldeído, aí o hidreto de triacetoxiboro e sódio vai promover só a redução do aldeído
e vai deixar a cetona intacta. Bom, era isso aí. Obrigado. Bom estudo.